Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da ZQuest. Estou aqui para fazer o último podcast de renda variável do ano, referente a dezembro de 2019. Estou aqui com o nosso sócio Ellen Wang, responsável pela gestão dos fundos Small Mid Caps e Top Long Bias, e Rodrigo Melo, sócio responsável pela gestão dos fundos Long Short, Equity Hedge e Total Return. Bom, pessoal, antes de tudo, feliz ano novo e parabéns pela performance no ano. Feliz ano novo, Walter. Muito obrigado. Isso daí foi fruto de um trabalho de equipe e de um processo de investimento robusto que já tem se provado ao longo do tempo, né? Dá orgulho de ver a consistência ano após ano dos nossos produtos. Rodrigo, até vou pegar esse gancho e começar por você. A gente teve um primeiro semestre nos fundos long short complicado, abaixo do benchmark, cliente liga e fala, pô, o que está acontecendo? E acabou que no final do ano nós demos um sprint de novo e fechamos muito bem, com chave de ouro, com um retorno muito acima do benchmark, tanto para o Equity Hedge quanto para o Total Return, e ainda mais se a gente olha o retorno acumulado. Quais foram as principais teses do ano que nos levaram a capturar, né, esse retorno tão bacana, tanto do ponto de vista da carteira long quanto da short? Realmente, Walter, esse foi um ano muito desafiador para a gente. Acho que nesse primeiro semestre a gente acabou apostando um pouco cedo demais até nessa recuperação econômica, início de ciclo de melhora. A gente veio com uma carteira apostando mais em cíclicos domésticos e foi um início de ano onde esse crescimento, de fato, ele demorou para se materializar. Só lá para o terceiro tri que começou a ficar claro, né? Eu gosto acho que foi até um ano para a gente exercitar um pouco a paciência e estar esperando a maturação das nossas teses de investimento. E acho que a gente conseguiu bem, ao longo do ano, manter a consistência no processo de investimento, como o Hélio mencionou, e estar coletando realmente esse cenário de melhora de cenário econômico, onde a gente consegue ver para frente essa revisão que está acontecendo, principalmente do Focus, em relação ao crescimento de 2020. Nós já estamos projetando 2,8, né, para o ano que vem, que é um crescimento robusto. Muda um pouco as teses de investimento ou permanecem as mesmas, olhando para 2020? Não, olhando para 2020, eu acho que as teses de investimento, pelo menos desse segundo semestre que a gente veio de 2019, continuam as mesmas. A gente ainda segue com uma carteira muito mais posicionada na parte dos cíclicos domésticos, mais carregado principalmente na parte de varejo, um pouco de home builders, construção civil. E olhando para esse ano para frente, o que eu acho que é muito interessante é a gente tentar, que a gente vem exercendo bastante aqui na ZQuest, é a adição de alguns seguros em alguns mandatos. Então, se a gente for olhar os últimos 2 anos, especificamente, a Bolsa subiu quase 50%. Então, quando a gente olha para frente, a gente continua com a cabeça muito otimista para o cenário para frente, mas eu acho que a gente pode ter um pouquinho mais de volatilidade. Eu queria chamar a atenção, né, do nosso investidor para o fato que os nossos fundos long short, ao longo dos últimos 10 anos, tem uma correlação quase zero com a Bolsa. Então, é um produto que você pode ter junto com, com os fundos de renda variável, com os fundos de ações, porque a correlação é nenhuma, apesar de ser valor relativo de renda variável. Então, você consegue aí estar adicionando alfa à sua carteira sem estar dobrando o risco. William, eu, primeiro, antes de tudo, sei que é um trabalho de equipe, e, de novo, falamos do processo de investimento, mas quero dar parabéns, né? O ZQuest Small Mid Caps foi eleito pela UOL o fundo da década. Olhando para os fundos de renda variável da indústria, foi disparado o fundo de melhor rentabilidade. O segundo colocado quase que rendeu metade dos Small Mid Caps. Aqui você atribui uma performance tão robusta aí ao longo do tempo. Obrigado, Walter. Acho que isso traz muito orgulho para todos nós, porque é fruto de muito trabalho duro ao longo de todo esse tempo. E como eu disse, é fruto de um processo de investimento muito robusto, que já se provou ao longo do tempo. A gente conseguiu se beneficiar muito bem, tanto dos calls top-down quanto dos calls bottom-up. Quando a economia cresceu, nós conseguimos se posicionar através de empresas de consumo e varejo, como Grendene, em empresas de educação, como a Croton, e também concessão rodoviária, como a Artéries ou a HL. Mas quando o cenário mudou, dada a exaustão do modelo econômico
anterior de estímulo fiscal, nós também conseguimos proteger muito bem a carteira através de calls bottom-up, como por exemplo a Embraer, né? Nós inclusive chegamos a ir na feira de aviação lá em Paris para ver no local o que está acontecendo com a indústria, com o lançamento da segunda geração dos aviões. A BB Seguridade também foi uma empresa Foram muito alguns importante. dos grandes calls que nós fizemos. Isso, porque ela conseguiu aumentar bastante a penetração em seguros na base do Banco do Brasil, e isso enquanto a economia estava estagnada, estava patinando. E outro call também que deu muito certo foi a Bioeducação, que é uma empresa de educação básica, e diferente da educação superior, o último gasto que os pais vão deixar de pagar é a educação dos seus filhos. Claro. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente conseguiu entregar uma performance muito interessante para o investidor ao longo do tempo. E a gente continua trabalhando muito duro para conseguir entregar os próximos 10 anos. Né? Bom, dá muita satisfação ver o resultado do Quest Ações em quase 15 anos, colocando 1000% sobre o Ibovespa, o Top Long Bias com um retorno muito acima do IBX, e o Small Mid Caps também batendo o índice Small, apesar do fundo não ser um fundo Small necessariamente, né? É um fundo de ações bastante líquidas. Mas como você está vendo essa categoria Small Caps? O momento é um momento muito favorável? A gente acha que sim, é um momento muito favorável, porque historicamente as ações small caps, quando a bolsa sobe, elas sobem mais, e o contrário também é verdade. E isso por quê? Devido a diversos motivos. Primeiro, a liquidez, né? Você comprar 1 bilhão de reais em ações da Petrobras vai fazer muito pouca diferença, porque a Petrobras negocia mais de 1 bilhão de reais por dia. Não vai mexer muito no preço do papel. Exato. E uma PetroRio negocia menos de 100 milhões de reais por dia. Então você comprar 1 bilhão de reais em PetroRio vai acabar fazendo muita diferença. São 10 dias de liquidez do papel. Exato. Outro motivo é desconto de liquidez, né? Uma Localiza negocia 30 vezes lucro, enquanto uma Locamérica negocia 20 vezes lucro, uma Lojas Renner negocia 30 vezes lucro, enquanto uma Guararapes negocia 20, 25 vezes lucro. Então esses descontos de liquidez eles tendem a fechar nesses mercados mais líquidos. Outros motivos são porque tem mais gente cobrindo, mais gente olhando, então o espaço para ineficiências acaba sendo maior. Uma Petrobras tem mais de 20 analistas olhando a Petrobras, né? Cobrindo e escrevendo relatórios sobre a Petrobras. Fica difícil você descobrir uma novidade que ninguém está olhando. Né? Exato. E uma PetroRio tem 3 e não necessariamente muito bem coberta. Outro motivo são que geralmente são empresas que possuem um grande potencial de crescimento, e muitas vezes elas estão em indústrias que têm uma penetração mais baixa. Saúde, por exemplo, a penetração no Brasil é de apenas 25%, enquanto nos Estados Unidos é de 67%. Educação é uma penetração de 20%, enquanto nos Estados Unidos é mais de 50%. Se a gente entrar agora num período mais longo de crescimento econômico e de crescimento de renda da população, certamente tem uma demanda super represada por esse tipo de serviço, né? Exato, e tem um potencial de crescimento ainda muito, muito, muito elevado. E quando a gente compara com uma large cap, por exemplo, vamos falar de bancos, né? O Itaú tem 30% de market share, só que é uma indústria muito consolidada. Os 5 maiores players têm 70% de market share. Ela não vai conseguir dobrar de market share, é muito difícil, muito mais difícil do que as empresas de saúde. As empresas do setor de saúde hoje tem mais de 800 empresas e a maior empresa tem 8% de market share. Ela consegue dobrar de market share ao longo do tempo. Tem um espaço aí para ser conquistado muito maior. Isso, que são as empresas, as grandes empresas que compõem o índice. E um outro ponto que é uma questão mais específica, que algumas delas são empresas que não estão tão bem estruturadas para receber os investidores, né? Eu lembro que há 11 anos eu ia na Bardella, não tinha uma área de relações de investidores estruturada. Você falava direto com o diretor financeiro e, além disso... O que você está dizendo é que quanto menor o valor de capitalização de mercado, provavelmente uma empresa de menor tamanho, menos estruturada e por isso menos conhecida, né? Isso, e mais potencial, porque no caso da Bardella, outros pontos, assim, a pessoa jurídica e a pessoa física se misturavam. Dentro da empresa tinha a fazenda do dono. Um outro ponto é a alocação de capital ineficiente. Eles tinham ações de vale dentro da empresa, então é muito ineficiente essa estrutura, porque quando você tinha que vender a ação, ele acabava pagando um imposto de renda muito alto. Então você saber analisar a empresa, conhecer o negócio, identificar movimentos societários,
podem acabar te mostrando que tem um valor ali escondido muito maior do que está sendo percebido pelo mercado. Né? Mas o ponto é, com esse prêmio ainda agora, né, do Small Mid Caps, está todo mundo querendo investir no segmento. O nosso fundo está fechado. Nós decidimos fechar por capacidade de gestão. Como poder navegar, como poder capturar esse prêmio olhando para frente? O Quest Small Caps está fechado, mas o Top Long Bias é o melhor produto para se posicionar em relação a esse fundo. E isso porque hoje mais de 85% da carteira é igual, é literalmente igual. Tem algumas diferenças pontuais que são principalmente as empresas do mercado externo, como a XP, e também alguns derivativos que ajudam a fazer um hedge ou então uma alavancagem pontual. A gente faz alguns calls de valor relativo também, que geram um alfa ao longo do tempo, mas as diferenças elas são muito pequenas. E olhando para frente, elas devem se reduzir porque a gente continua achando que small caps vão te performar, principalmente porque a gente está com uma visão muito otimista para o mercado doméstico, e também com relação a bancos, a gente tem uma visão mais cautelosa. Dado que esse Banco Central ele vai ser muito mais duro com relação à indústria, ele tem uma visão extremamente crítica com relação à concentração da indústria, o nível de spreads e qual que é a penalidade que isso acaba gerando na economia como um todo. Então, por esses motivos, a gente continua acreditando que as ações small caps vão performar melhor que as ações líquidas. Bom, lembrando a vocês que no Top Long Bias nós conseguimos utilizar essas duas capacidades, né, dentro da nossa equipe de gestão de renda variável. Tanto a capacidade de trazer valor relativo através das posições long short, como também valor direcional, né, nas posições, nos nomes que a gente mais gosta. Que o Hélio está dizendo aqui que tem uma sobreposição hoje de carteira parecida, porque é a mesma equipe, nós acreditamos nesses temas. Então o top é a melhor maneira de você poder capturar o prêmio aí, olhando para um ano, que deve ser um ano maravilhoso para a Bolsa, né, pessoal? O que você acha, Belo? 2020 com 2,8% de crescimento econômico, o resultado das empresas anda a par e passo com o PIB? Não, a gente está com uma expectativa muito boa para esse ano de 2020, Walter, principalmente expansão de lucro das empresas. Quando a gente olha no passado, 2, 3 anos atrás, as empresas acho que fizeram um excelente trabalho da parte de redução de dívida e agora com juros nesse nível, a parte de despesa financeira é relativamente muito baixa. Então o nível Você mais tem uma realavancagem operacional e a desalavancagem financeira. Exatamente, né? Com essa parte do crescimento do PIB, a gente consegue ter uma alavancagem operacional, que é onde a gente realmente está acreditando que nesse cenário de 2019 vai outperformar. Eu acho que o ponto importante, né, é que a gente olhando para 2019, tem gente que não colocou tudo em bolsa que gostaria e acha que perdeu aí os 35% que o Bovespa valorizou. Mas o lucro das empresas também cresceu bastante, né? E deve continuar acelerando pelos fatores que o Melo pontuou. Vai ser a diluição de custo fixo com a alavancagem operacional e também a queda do custo de dívida com a queda da Selic. Então, você tem que olhar muito mais o potencial de crescimento de lucro das empresas do que a valorização em si. A gente ainda está no começo do ciclo. E quando a gente olha até em termos de alocação, nível de alocação do investidor local, a gente está em níveis agora de 12% alocado. Pra você ter uma ideia, em 2007 isso chegou a bater 22%. Então, assim, ainda tem espaço, acho que para até mesmo investidor local mesmo tá aumentando posição em bolsa. O que é interessante, né, até em relação a isso, é que em 2007 nós tínhamos 1,6 trilhões de reais em fundos de renda fixa e em maio de 2019 esse número era 4,4 tri. Então cresceu quase 3 trilhões de reais os fundos de renda fixa. Tem ainda um potencial, né, de deslocamento de dinheiro para a renda variável muito grande. É isso, gente. Obrigado. E até o mês que vem.